que a gente está vivendo, né? Um quadro de incertezas que se apresentam para a gente com relação ao horizonte de 2019, né? Até 2022, exigem que a gente tenha um pouco mais, né, de informação, muito mais análise fundamentada sobre o quadro e as dificuldades que a gente vai enfrentar e, principalmente, como já foi falado anteriormente, muita unidade de ação para a gente ser efetivo em termos das respostas. Bom, falar depois, né, do que foi dito, né, esse é o quarto, tem vantagens e desvantagens, né, boa parte do que eu preparei já foi dito, mas a gente teve 3 grandes aulas, né, uma aula do direito, uma aula do quadro legislativo, uma aula sobre os condicionamentos econômicos e realmente a situação ela pode ser um pouco preocupante. Mas eu acho que a gente, na história da humanidade, na história brasileira, já passamos, não a gente, né, mas a sociedade já vivenciou conjunturas muito mais difíceis do que essa, conjunturas muito mais difíceis do que a gente vai enfrentar, e nem por isso as dificuldades elas deixaram de se superar, certo? Quer dizer, os condicionantes econômicos da crise, eu acho que a gente tem que focar sobre 2 aspectos, né? Quer dizer, o que eu tenho chamado da política do austericídio, né? Quer dizer, o que aconteceu ao longo dos últimos 3, 4 anos, quer dizer, a orientação política, isso já no início do governo da presidente Dilma, em 2015, era uma leitura, do meu ponto de vista, totalmente equivocada a respeito da realidade econômica do Brasil e, principalmente, das sugestões, das receitas para se superar essas dificuldades. A ideia é que você tem um problema fiscal grave, você tinha um risco de retorno da inflação, de acordo com essa leitura conservadora. Então, a solução passava pelo quê? Por você ter uma austeridade na condução da política fiscal, que você reduz ao máximo as despesas, e vejam bem, só as despesas primárias, certo? Porque o compromisso era gerar um superávit primário. O que significa, traduzindo economês? Você reduz despesa com saúde, com educação, com previdência, com pessoal, com investimento, com saneamento, etc. E você libera as despesas ditas não primárias, as despesas financeiras. Então, todo aquele rigor que o governo deveria ter nas despesas sociais, vamos dizer assim, eles estão liberados com as despesas financeiras. O pagamento de juros, por exemplo, da dívida e dos demais serviços financeiros, eles ficaram e ficam, né, nessa ótica completamente liberados. O resultado concreto disso, quer dizer, é que você acaba aprofundando a tendência que já se apresentava à redução das atividades econômicas, à recessão, né? E por isso que a austeridade ela é um austericídio, quer dizer, ela provoca morte, ela provoca redução da qualidade de vida dos indivíduos. Tanto que a gente atravessou, né, até recentemente, a maior recessão da nossa história, uma coisa nunca antes vista. Por quê? Porque houve uma teimosia, uma obstinação, certo? Em considerar que o problema fiscal era o problema prioritário. Tanto que as políticas desses últimos anos, certo? Do ponto de vista da política econômica, era uma política de corte, era redução, redução e redução, seja das despesas, seja da diminuição também dos benefícios tributários, das isenções, das renúncias, que também são instrumentos importantes de política econômica. Certo? Quer dizer, então, o que acontece? Quer dizer, com o aprofundamento da recessão, quer dizer, o outro lado da balança, como já foi levantado, ele ficou completamente esquecido. A gente vai considerar que a questão fiscal não é uma questão importante? Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, qualquer governo que se preze precisa ter um mínimo de equacionamento na solução entre receitas e despesas. Isso é importante a longo prazo. O problema é que, na medida em que você estimula a recessão, como era a intenção dos formuladores da política econômica lá atrás, você compromete completamente um lado da equação, que são as receitas. Certo? Quer dizer, porque a receita pública, as receitas de tributos, de impostos,
ela depende basicamente, no nosso modelo, da atividade econômica. Na hora que você reduz a atividade econômica, o país entra em recessão, o Estado deixa de arrecadar. E ele tem as suas despesas, principalmente as despesas de natureza social, mantidas, felizmente. Né? Quer dizer, as pessoas precisam continuar recebendo as aposentadorias, as pessoas precisam ser atendidas nas suas necessidades de saúde, que até aumentam no quadro recessivo, as pessoas precisam ser atendidas nas necessidades de educação, de habitação, os salários dos servidores públicos, enfim. A máquina continua. E aí aparece então esse alarmismo do problema do financiamento. Olha, as despesas explodiram? Não, as despesas não explodiram. O que aconteceu é que, do outro lado, as receitas, elas caíram. E aí aparece, efetivamente, um déficit, certo? Quer dizer, e esse déficit, ele precisa ser bem resolvido. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas vocês estão percebendo, quer dizer, pelos colunistas dos grandes meios de comunicação, tá certo? Bastante alinhados, né, com os interesses do financismo, do sistema financeiro, o que eles estão dizendo? Não, o problema central é a reforma da Previdência. Quer dizer, o Brasil está com um déficit fiscal enorme. Realmente, o ano passado, o déficit primário foi de 170 bilhões, né, provavelmente, quer dizer, esse ano, vamos fechar provavelmente nessa ordem. A previsão para o ano que vem, de acordo com a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias, é de 140 bilhões. Isso é verdade, quer dizer, não é nem, a gente não pode negligenciar e negar esse fato. E aí o discurso é o que? Não, então a gente precisa de uma reforma da Previdência para resolver esse problema fiscal. Isso é uma grande mentira. A gente sabe que a reforma da Previdência, independente do nível de maldade que eles queiram incutir, ela não vai mexer um centavo nas despesas da União para 2019, para 2020 ou para 2021, de maneira nenhuma, porque pelo menos uma coisa, né, a gente tem no Brasil, que é a ideia do direito adquirido. Ou então a gente imagina que o cenário vai ser tão catastrófico que nem isso vai existir. Mas se você considerar que quem está aposentado vai continuar recebendo seu benefício, quem é um pensionista vai continuar recebendo seu benefício, novos aposentados vão entrar, alguns pensionistas aposentados infelizmente vão falecer, mas essa dinâmica ela está dada. Só tem uma forma de a gente resolver o problema fiscal de curto prazo. É com a retomada da atividade econômica, com o crescimento do PIB, com o crescimento da economia. Porque é a única forma de você resolver o outro lado da equação, que é o lado das receitas, porque as despesas estão dadas. Quer dizer, insistir em resolver o problema fiscal pela lógica do corte de despesa é aprofundar o quadro recessivo. E não só o quadro recessivo, mas concretamente, quer dizer, aprofundar as mazelas da tragédia social que o Brasil está. Quer dizer, os colegas já colocaram os números do desemprego, da subocupação, a gente sai na rua, a gente vê o que está acontecendo com a maioria da nossa população, sofrendo com uma política que foi intencional, quer dizer, isso não aconteceu por acaso. É uma leitura equivocada da crise e uma receita, quer dizer, um diagnóstico equivocado e uma receita equivocada de como resolver. Então, a gente sabe que a reforma da Previdência, ela pode ter qualquer tipo de interesse. A gente sabe muito bem que é basicamente o interesse financeiro de se apropriar desse fundo público, e há muito tempo, não é de agora. São mais de 700 bilhões que são rodados a cada ano, certo? No nosso modelo ainda, como um direito social, como um pouco de um resquício de um estado de bem-estar social, etc., que eles querem transformar em mais uma mercadoria do sistema financeiro. Quer dizer, deixa de ser uma obrigação do Estado, um direito do cidadão, para virar mais um produto da imensidade de alternativas do supermercado das finanças. Então agora você vai discutir com o Bradesco Prev, com o Itaú Prev, ou com o Brasil Prev, os seus direitos daqui a 30 anos. Isso é uma loucura. Certo? Mas é essa que é a intenção, quer dizer, desmoralizar o sistema público do RGPS, do INSS e mesmo os regimes próprios que a gente tem na União, dos estados e dos municípios, e provocar na prática uma migração das novas gerações para o sistema privado, como aconteceu com a saúde, como aconteceu com a educação, que formalmente são universais, de direito público, de direito universal e públicas na sua natureza,
mas foi crescendo à margem, tá certo? Um sistema privado em que a educação é mercadoria, a saúde é mercadoria, e boa parte da população, infelizmente, acabou migrando para essa alternativa, tá certo? Agora, o fato concreto é o quê? A gente está vendo a cada dia uma novidade do ponto de vista das informações do crescimento. Então, tem aquela polêmica, a gente atingiu o fundo do poço ou ainda não? E eu acho que a gente não pode imaginar que a sociedade brasileira, a economia brasileira, vai ficar eternamente em recessão. Isso não é fato. Foram 2 anos de muita recessão, mas a partir de 17 e 18, um mínimo de crescimento aconteceu. Isso a gente não pode brigar com a realidade. Isso não significa que a gente está recuperando os patamares anteriores, de maneira nenhuma. Mas apostar na política do quanto pior melhor, ou apostar a priori num fracasso inevitável da política do próximo governo, eu também acho muito arriscado. Certo? Por quê? Porque a sociedade brasileira, a economia brasileira está trabalhando com aquilo que o economês chama de capacidade ociosa elevada. O que é isso? Você tem, em função da recessão, do desemprego, da falta de demanda, as pessoas desempregadas, diminui o consumo, as empresas estão trabalhando abaixo do que elas poderiam produzir a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Então, a partir de algumas sinalizações, tá certo? Quer dizer, você pode fazer com que a atividade econômica ela retome, não necessariamente com novos investimentos. E aí a gente poderia estar num quadro daquilo também que os economistas chamam de um voo de galinha, né? Quer dizer, você recupera um pouquinho, mas lá na frente ela volta a cair. Quer dizer, a gente sabe, a galinha ela não consegue ter uma autonomia de voo como as demais aves, como os pássaros, etc. O ideal seria o quê? Você ter uma perspectiva de um programa econômico, de um plano de desenvolvimento que desse um mínimo de sustentabilidade para esse crescimento. Esse governo provavelmente não vai conseguir, nem tem a intenção de fazer isso. Mas a gente não pode subestimar o fato de que consiga alguns ganhos de crescimento no PIB, por exemplo, para 2019. E isso é importante do ponto de vista político, porque a gente vai ter que lidar, tá certo, com essa realidade. Quer dizer, o que acontece? Você tem em outros países, quer dizer, a opção para resolver o problema fiscal foi completamente diferente dessa que está sendo apresentada pelo Paulo Guedes e pelos economistas que estão no seu entorno. Não é um problema de um recorte de ser conservador, de ser monetarista ou de ser simplesmente ortodoxo, certo? A partir da crise de 2008, 2009, que atingiu os Estados Unidos, a União Europeia, quer dizer, o sistema econômico, mesmo do mundo capitalista, percebeu que para resolver aquela crise que estava se apresentando, não bastava repetir, quer dizer, aquelas receitas conservadoras do passado. E eles saíram à frente, quer dizer, com aquilo que no economês também se chama das medidas anticíclicas, né? Quer dizer, no momento da crise, o Juliano falou isso, ao contrário do que está dizendo Paulo Guedes e do que dizem, né, os financistas no Brasil, o Estado tem que sair gastando, o Estado tem que aumentar a sua despesa. Quer dizer, tem que haver uma recuperação do protagonismo do Estado no curto prazo para resolver a saída lá na frente. Quer dizer, é a forma de garantir despesas sociais básicas e estimular o setor privado, dizer, olha, esse é o caminho do crescimento, podem vir porque a coisa dá alguma garantia a médio e longo prazo. Exatamente o oposto do que a gente fez ao longo desses últimos 2 anos. O Estado não adiantou nada, ele não saiu, pelo contrário, diminuiu a sua despesa e o setor privado, ele não teve a iniciativa, tá certo? Exatamente em função da insegurança, etc. E também porque você tinha níveis de remuneração financeira muito elevados. O Brasil continua sendo campeão mundial da rentabilidade financeira. Isso é uma loucura. Quer dizer, a gente teve o resultado da reunião do Conselho de Política Monetária e Copom ontem. Pela enésima vez, eles se recusaram a reduzir a taxa de juros. A União Europeia e os Estados Unidos, por exemplo, que esse pessoal gosta, né, de encher a boca para elogiar, né, o liberalismo dos outros, eles promoveram uma redução a ponto que as taxas de juros eram negativas no momento da crise.
com uma indicação clara de que, olha, se você deixar o dinheiro parado, você vai perder. Quer dizer, quem tem recurso, a intenção é estimular o investimento, estimular a geração de emprego, estimular a renda. Não fique com o dinheiro parado. No Brasil é exatamente o oposto. Quer dizer, nos grandes conglomerados privados, quer dizer, o posto mais desejado é o administrador financeiro, porque ele tem a segurança no sistema financeiro de qualquer tipo de aplicação, ele vai ser bem remunerado. E isso a gente também tem que mudar, uma coisa estrutural, quer dizer, você fazer um processo inverso de desestímulo, tá certo? Ao chamado parasitismo financeiro, tá certo? Agora, o que acontece? No quadro atual, quer dizer, eu acho que é importante, já foi falado anteriormente, eu quero só identificar alguns pontos, que existem algumas contradições dentro do próprio governo. Tá certo? Quer dizer, eu acho que o movimento sindical, o movimento de oposição em geral, ele tem que procurar trabalhar com essas contradições. Quer dizer, o primeiro ponto é essa coisa que eu chamo de uma contradição entre um doutrinarismo mais extremado, né, do liberalismo de Paulo Guedes, confrontado com a realidade concreta do pragmatismo da política como ela é na realidade. Então vocês se lembram, Paulo Guedes chegou todo entusiasmado, né, quer dizer, ainda na época em que ninguém apostava eleitoralmente no Bolsonaro, ele como um liberal, né, assumido, um cara que tem uma visão de que o Estado mínimo é a solução, né, para a economia, para a sociedade brasileira, dizia, não, tem que privatizar todas as empresas estatais, tem que privatizar todos os bancos públicos, tem que fazer uma reforma radical, tá certo, do sistema previdenciário, nós vamos zerar, ele dizia isso com todas as letras, o déficit público em um ano de governo. Esse cenário era um cenário em que o país acabava. Não existiria Brasil 12 meses depois da implementação dessa política. Só que, obviamente, a realidade falou mais alto, né? Quer dizer, o Bolsonaro foi se cercando, né, de outras pessoas, se formou esse chamado núcleo militar, tá certo, em torno dele, que tem uma visão um pouco diferente, e ele foi meio que amoldando, vamos dizer assim, o seu discurso para, olha, não é mais privatizar todas, é para privatizar algumas, os bancos públicos continuam, o BNDES continua, tá certo? Então, existe uma tendência, vamos dizer assim, de que essa proposta mais radicalizada, mais extremada de uma liberalização completa, ela fique um pouco atenuada, vamos dizer assim. Eu posso dar um testemunho pessoal. Se eu tiver a cada dia, ontem eu participei de um evento importante aqui na esplanada, de uma avaliação de um programa de governo, etc. E de repente chega um sujeito que vai ser um vice-ministro do Bolsonaro, todo poderoso na área da produtividade, eu não estou falando nenhuma confidência, ele falou isso num evento público, dizendo que a economia brasileira tem que crescer 5% ao ano, que essa coisa de ficar preocupado com inflação não é um problema, que tem em economia, o economista tem uma coisa chamada PIB potencial, né? Então, muitos economistas dizem, não pode crescer mais do que 2,5%, porque senão você vai ter pressão inflacionária. Então, isso é uma bobagem. A economia brasileira tem potencial de crescer muito mais e, ele se referindo àquele elemento, essa política industrial que vocês estão avaliando aqui vai continuar no próximo governo. Eu brinquei, quer dizer, se o Paulo Guedes estivesse assistindo a palestra daquele que vai ser o vice-ministro dele, ele teria um problema de saúde, porque o cara expressou politicamente, com toda a clareza, exatamente alguma coisa que eu afirmaria, que vai totalmente contra aquilo que o governo está pretendendo. Então, eu acho que é um cenário um pouco de incertezas, vamos dizer. Eu não estou querendo trazer uma dose de otimismo para vocês de jeito nenhum, porque eu sou considerado, pelos meus amigos e colegas, um cético, um pessimista. Mas eu acho que, do ponto de vista político, a gente tem que ter a clareza de que não é um bloco monolítico no poder. Isso pelo lado do executivo, tá certo? Então, as pessoas, por exemplo, tendem a fazer uma comparação, né? O Rudinei já está me avisando que eu sei 5 minutos, com a situação do Collor, por exemplo, né? Quer dizer, um presidente novo, um presidente sem ligação com o sistema político tradicional, que chega cheio de ideias, com vários rompantes, etc., com as dificuldades
dificuldades da inexperiência e da falta de articulação no Congresso, e a gente sabe exatamente o que aconteceu com o voto. Eu acho que tem uma diferença entre muitas outras, de que o Bolsonaro está muito bem ancorado com o sistema militar. Tá certo? Ainda que os militares não sejam também uníssonos, vamos dizer, no seu pensamento, tem muita gente que não concorda, mas o fato de você ter 7 generais e almirantes no seu núcleo de poder, quer dizer, isso de alguma maneira dá uma espécie de enquadrada, tá certo? Nessas trapalhadas e destrambelhadas que às vezes a gente está vendo antes do governo ter começado. Tá certo? A partir de 1º de janeiro, existe a possibilidade concreta, quer dizer, desse pessoal dar uma enquadrada, e dizer, ó, por aqui não dá, segura os seus filhos, segura esse pessoal do PSL lá na Câmara e do Senado, você percebe? Quer dizer, porque minimamente eles têm alguma visão de política de médio prazo, de como funcionam as instituições, essa coisa toda. Então, eu tenho a impressão que alguma correção de rumo também ela é possível de acontecer. Outro foco de contradição é essa coisa do superpoder também conferido ao Moro. Vamos ver o que ele vai se revelar, tá certo? Mas se ele continuar com essa postura, né, de ser implacável na coisa da corrupção, dos políticos, das políticas, das organizações criminosas, etc., ele vai ter todo um lado de tentar criminalizar o movimento sindical, o MT, o MST, o MTST, essa coisa toda, mas ele vai ter que dar uma resposta também para a questão da grande corrupção. E isso, obviamente, vai ter algum foco de tensão com a maioria parlamentar, seja na Câmara e no Senado, que a gente sabe que todos estão, de alguma maneira, não todos, né, uma boa parte estão envolvidos com esquemas de financiamento irregular, certo? E eu tenho a impressão que o Onyx Lorenzoni também vai ser um desses pontos frágeis da estrutura, porque é um cara que não é respeitado no seu partido, para começo de conversa, não é respeitado no interior da Câmara, tá certo? Porque o colega já apresentou essas dificuldades, e provavelmente pode ser, quer dizer, a primeira válvula a ser rifada, vamos dizer assim, em algum momento de tensão política, tá certo? Porque, obviamente, esse conjunto de reformas, tá certo, que o Bolsonaro está prometendo, boa parte deles depende de aprovação na Câmara, no Senado e no Congresso. Isso para não falar das reformas constitucionais, certo? A reforma previdenciária, formalmente como ela viria, essa coisa toda. E é difícil que se consiga costurar alianças, quer dizer, sem você ter algum tipo de articulação com a forma tradicional de fazer política, certo? Quer dizer, ou então que se fosse um governo extremamente popular, que fosse no seu contato direto com a população, etc., conseguir esse tipo de apoio. Mas eu acho que não é o caso dele. Quer dizer, já mal começou o governo, ele já está dando sinalizações de que ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então, boa parte dessa ampla manifestação, vamos dizer, de apoio a ele, porque a gente não pode imaginar que tem metade da população brasileira que seja simpática às teses autoritárias, às teses fascistizantes ou coisa do gênero, de maneira nenhuma. Ele foi eficiente, do ponto de vista político eleitoral, em captar um sentimento de insatisfação generalizada, que é desde o sujeito que está desempregado até o sujeito que está descontente, e quem não está descontente, está certo? Com uma forma como a política sempre foi desenvolvida no Brasil, descontente com escândalos de corrupção, descontente com o problema da segurança pública, e de repente aparece mais uma vez, como em 90, o Salvador da Pátria. E ele conseguiu capitalizar isso junto com essa coisa das redes sociais, o apoio das igrejas evangélicas, essa coisa toda. Mas, com certeza, uma boa parte desse eleitorado vai se frustrar. Quer dizer, se estava apostando plenamente que o Salvador da Pátria iria resolver os seus problemas, certo? Então, para finalizar, quer dizer, eu só queria recuperar um pouco essa ideia do conservador, né? Para dizer um pouquinho, fazer uma atenuação do meu aparente otimismo, né? Você falou do conservadorismo do projeto judiciário. Isso é um fato.
né? A gente já recebeu, né, a ilustração do colega Diap do conservadorismo potencial do Poder Legislativo. A gente sabe do conservadorismo que foi eleito, sabe, no Bolsonaro e na sua equipe de governo, sabe, seu programa de governo. Então, isso significa que a gente está condenado a uma catástrofe política, social? Eu acho que não. É importante a gente ser realista no sentido de perceber que existe um processo, né, que eu acho que é mais do que simplesmente esse conservadorismo que a gente já fez um mosaico, mas que é uma tentativa de institucionalizar medidas autoritárias, certo? E aí a justiça vai ser uma coisa importante, por exemplo, essa situação das universidades, né? Quer dizer, a ideia de que você pode estabelecer uma restrição ao direito de expressão, né? A tentativa que vai acontecer, eu não sei quando, infelizmente a gente vai ter que ficar atento, de uma criminalização do movimento sindical, né? Então você imagina que as entidades, as centrais, ensaiam alguma manifestação de protesto contra as medidas que virão, e como que o Poder Judiciário, o Ministério Público, os juízes de primeira, segunda e os tribunais vão reagir a isso. O nosso próprio caso dos sindicatos e dos servidores públicos, né? Na hora que vier uma tentativa de endurecimento do direito de greve, do direito de manifestação, quer dizer, como que a gente vai reagir a essa medida, tá certo? Quer dizer, eu acho que, então, para finalizar, o caminho é esse, quer dizer, primeiro tomar consciência das dificuldades, tá certo? Mas ter a segurança de que isso não é uma novidade extremada, quer dizer, a gente já passou por outras situações, né? E o fundamental é justamente esse tipo de iniciativa, de esclarecimento, e principalmente no retorno às bases, a gente conseguir, quer dizer, aumentar o nível de consciência dos colegas, dos servidores, das associações, e estabelecer uma estratégia que seja bastante eficaz do ponto de vista da nossa resistência, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e obrigado pela atenção.